Bom, o que todo mundo gosta também é do pãozinho. O pãozinho nosso de cada dia é preferência nacional. Mas em cada canto do país, ele é chamado carinhosamente por um nome diferente. Francês, média, careca, filão ou cacetinho. O apelido varia, mas o sabor e a casquinha crocante agradam do mesmo jeito. Você pode colocar para mim 6 cacetinhos. Aqui é pão de sal, né? Por favor, desse pão de careca. 5 gramas. Eu quero R$3 de pão de Jacó, por favor. Farinha, sal, água e fermento. Quem diria que dessa mistura tão simples sairia algo assim saboroso que ninguém fica sem? Você tem que dar o ponto correto da massa e deixar ela o ponto certo também do descanso. Tem pão quente saindo do forno. Quanto mais moreno, mais crocante. Já os claros são bem macios. Se estiver fresquinho, não precisa nem ser na chapa. Pãozinho fresquinho com manteiga é a melhor pedida. Paulistano adora pãozinho e aqui ele é chamado assim, francês. Segundo os padeiros, é que no começo do século XX, as pessoas que iam até a França gostavam desse pão comprido de lá, a baguete. Voltando para cá, tentaram reproduzir a receita. O pão saiu meio diferente, mas a influência europeia continuou no nome. Francês ou brasileiro, não importa. Em São Paulo, o dia só começa depois de um bom pão com manteiga na chapa, acompanhado de um café com leite. Seja de manhã, seja tardezinha, sempre é bom. O pão francês em Minas tem outro nome. Aqui é pão de sal, né? Eu conheço como pão de sal mesmo. Quem vê o pão crescido assim nem imagina como ele começa, bem pequenininho. Aí descansa 6 horas, aí a fermentação faz ele crescer. Fica naquele ponto de degustar. Em média, o pão demora cerca de 4 horas para ficar pronto. Tá saindo pão quentinho e aqui em Belo Horizonte tem uma outra curiosidade. Em cada região da cidade, os clientes gostam do pão de sal de uma maneira diferente. Geralmente a classe mais alta, de média para alta, eles gostam de um pão menor, mais crocante e com retém mais sabor. E geralmente mais para a região periferia, eles já gostam de um pão maior e às vezes com a casca mais grossa. Em Salvador, ele recebe um nome curioso. Basta chegar a qualquer padaria na capital baiana que com certeza você vai ouvir isso. Moça, por favor, você pode colocar para mim 6 cacetinhos. O cacetinho é o mais vendido em Salvador. Só nesta padaria são fabricados cerca de 3.000 pães do tipo por dia. É saindo do forno que este bom baiano prefere o cacetinho. Ontem eu comprei aqui 20, quentinho. Quase não resisto e como no carro alguns. Tá aí uma semelhança entre Salvador e Porto Alegre. Mas será que os gaúchos sabem por que o pão francês é chamado de cacetinho? Nunca parei para pensar. Ai, agora não pegou. Não sei. Há quem diga que o nome seja inspirado em cacete, termo usado pelos portugueses para denominar o pão de trigo comprido e estreito. E esse jeito, digamos assim, diferente de pedir o pãozinho aqui em Porto Alegre pode ter sido influência da colonização açoriana. Entre os gaúchos, é comum pedir cacetinhos na padaria. O problema é quando vem gente de fora. Fico meio encurvado, assim, de falar, falo meio baixinho, não falo muito, alto, muito espontâneo. O forno não para de funcionar 1 minuto sequer. Eu gosto com a manteiguinha, né? E até quando ele tá bem quentinho, se a gente vai pedir só 5, eu já tenho que pedir uns 10 aí, porque já vai ser pouco, né? Na capital sergipana, o tradicional pãozinho francês de todas as manhãs é conhecido de forma bem peculiar. Aqui, ele é chamado de Pão Jacó. É isso mesmo, com nome próprio, Pão Jacó. Eu quero R$3 de pão Jacó, por favor. Gosta de comer o Pão Jacó com queijo? Com um queijozinho, uma manteiguinha, é o mais interessante. Com queijo, com manteiga. Que vier, ele é bom de todo jeito. No café da manhã não pode ser dispensado um pãozinho com manteiga. É irresistível. Todos os dias, seu Jânio faz o mesmo pedido na padaria. Por favor, desse pão de careca. O mais gostoso é o careca, porque ele é na dose certa, né? Na capital paraense, o pão francês é conhecido como pão careca. O motivo é que ele tem casca fina e lisa. Nesta padaria em Belém, a produção começa às 6 horas da manhã e só termina às 8 horas da noite. E o pão careca é o carro-chefe. Por dia são vendidas cerca de 2.000 unidades. Cada 15 minutos sai uma fornada de pão quentinho aqui. Tem média mais moreninha,
ou mais clara, a gosto do freguês. Mas de onde saiu esse nome? Só pode ser perto do tamanho, né? Os mais antigos explicam que antes, média era o café com leite. E como a bebida era geralmente pedida junto com um pãozinho, acabou que média virou o pão. E tem outro pãozinho bem popular em outras regiões do país, que aqui também tem nome diferente. Esse pão fofinho, que fica uma delícia na chapa com manteiga e depois requeijão, aqui no litoral de São Paulo se chama pão de cará. O cará é aquela raiz prima da batata. O curioso é que na massa não tem cará. Esse daqui, na verdade, é um pão de leite. É fantástico, né? A maciez do pão, a textura, o sabor é diferente, é especial. Oficialmente, ele é pão francês, mas em Limeira, no interior de São Paulo, todo mundo conhece por outro nome. Quem não é da cidade estranha a forma de pedir o pão com o nome de filão. O bom é que os atendentes já estão tão acostumados com essa confusão que, no fim, todo mundo se entende. Você chega para pedir, a pessoa não sabe o que é, aí você tem que apontar, é aquele ali e tal. E você, já comeu um filão hoje? Filãozinho, né? Porque o filão aqui pra gente em São Paulo é um francês bem grande. Bem então, maior, né? Agora, seja qual for o nome, com uma margarina, manteiga, queijo, o que quer que seja de manhã quentinho, não tem nada que se compare, né? É verdade. E você? Você viu a reportagem agora? Você mora em algum lugar que não passou aí? Tem um nome diferente ainda para chamar o pãozinho nosso de cada dia? Quer compartilhar? Quer falar como gosta desse pãozinho? Com manteiga, como o Clébio disse, na chapa? Enfim. Compartilhe, hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851 e viva o pão. Dura é fome, né? Com essa foto aqui, pertinho do almoço, mas a gente vai tentando.